Pois é, a gente está aqui agora batendo um papo, né, Miriam, depois de fazer a apresentação aí do Melhores da Suinocultura, fazendo a entrega desses 15 anos, né, e realmente quando a gente está aí conversando, fazendo uma apresentação, a gente fica pensando tanta coisa que roda, né, tanta coisa que a gente pensa, volta o filme, vai além, né. É como se fosse uma novela, né, Salvador? Exato. Vários capítulos dessa história do Melhores da Suinocultura. Quando você puxou, né, Miriam, aquela questão, por exemplo, assim, poxa, lembro lá na primeira vez, na primeira edição, que a gente tinha pouquinhas granjas. 119 granjas. 62 mil matrizes, né? Que para muitos, por exemplo, naquele momento, assim, tá, mas isso não representa nada da suinocultura nacional. Pois é, só que naquele momento não existia nenhum tipo de benchmarking, não existia um referencial de produtividade no Brasil. Então, quando foi criado esse projeto, foi algo totalmente inovador, algo diferenciado, com muitos desafios. A gente imagina uma empresa de tecnologia desenvolvendo para o agro, trabalhando gestão, daqui a pouco inventa de fazer um campeonato de granja. Meu Deus, o povo achou que a gente era louco, né, Salvador? Não, e aí assim, né, como é importante a gente ter objetivo e propósito, né, porque ali tinha muita desconfiança. Se isso se não representa a suinocultura, por que não param, né? Para que levar isso adiante, né? E ver realmente essa importância de propósito, objetivo, que a gente sabia que cada vez mais granjas iam participar, mais granjas iam se desafiar, né? Por estar presente, de repente, poxa, se alguém conseguiu essa produtividade, por que não? E não sei se você lembra, Miriam, mas uma coisa que a gente muito falava é que realmente assim, olha, o primeiro ano talvez seja uma coisa assim, vamos ver o que vai dar. Uhum. Mas depois disso, talvez vai bater aquele ciúminho, né, que é legal, assim, de, poxa, eu quero estar na tua frente o ano que vem. Então, a gente acabou, naquela época, né, Salvador, instigando uma coisa que é muito comum entre as pessoas, que é essa, poxa, fulano tem um resultado melhor do que o meu. Ai, mas eu vou fazer melhor porque eu quero estar melhor do que ele, né? Então, isso acabou, de uma certa forma, atingindo um propósito muito importante, que era estimular, primeiro, um compartilhamento de informações e, segundo, estimular também a própria evolução da produtividade, porque as granjas começaram a perceber que no momento que ela sabia quanto era possível produzir, ela percebia que sim, é possível traçar um caminho, é possível traçar um objetivo para alcançar esse resultado. E isso foi muito inspirador. Ô Miriam, e tu lembra uma coisa quando a gente estava conversando ali, tu vê, né? Que nem tu falou, uma novela, um filme, sei lá o que for, né? Eu fiquei lembrando quando a gente tinha só 3 categorias, né? Primeiro, segundo e terceiro, e a gente pegava o carro e a gente rodava. Nossa, Salvador! Eu lembro de um ano que eu saí de carro de Santa Catarina, fui até Goiás, passei por Minas, voltei. Eu sei que eu fiz 4.500 quilômetros dirigindo em uma semana. Nessa viagem para fazer as auditorias. Para fazer as auditorias, entrar dentro da granja, contar as matrizes, contar os leitões e verificar lá, em loco, se realmente aquela produtividade que aparecia tão bonita no sistema era de verdade. Ô Miriam, como tu é boa de cabeça, né? Porque eu não lembro da quilometragem. Mas eu lembro que eu saí daqui, eu fui para Itapiranga, de Itapiranga eu fui para Castro, no Paraná, e depois eu fui até Minas, em Lima Duarte. Furei o pneu, teve que trocar, nós em 4 dentro do carro, e aí tem que trocar pneu, tem que almoçar, e tem que viajar, e daí, não, vamos rodar mais um pouco porque atrasou a viagem. Ô, Salva, mas, nossa, tu sabes que eu comecei a participar das auditorias do Melhores da Suinocultura antes de vir para a Agrines. Ah, é verdade, quando você estava na URGS, né? Exatamente, quando eu estava finalizando lá meu curso de mestrado. E naquela época teve um episódio muito engraçado. Na época a gente viajava de carro com o Everton, né? E a gente foi visitar uma granja lá em Goiás. E era uma granja muito bacana, uma equipe muito antiga e tudo. E eu me lembro bem numa situação muito engraçada. O pessoal serviu o almoço, nos convidou para almoçar na granja, né? E colocaram um vidro de pimenta lá em cima da mesa. O Everton
gostava muito de pimenta, se empolgou Pouquinho com de aquele pimenta, vidro de vai. pimenta. Dali a pouco, o Everton levanta da mesa, vai do lado de um bebedouro d'água e se gruda naquele bebedouro e começa a elogiar. Meu Deus do céu, porque essa água dessa granja é muito boa. Porque eu nunca tomei uma água tão boa na vida. Apaixonado pela água da granja. Nossa senhora, é tanta história, né? Não, e você vê, né, que posteriormente, quando a gente aumentou as categorias e tudo mais, a gente também levava consultores externos, né? Como tu falou, né? Que você também é da URGS, né? A gente levava consultores externos e era leitão por leitão, não tinha jeito. Leitão por leitão. URGS, Embrapa, o FMG, o FPR, o FSC, muitas universidades, muitos órgãos, consultores, muita gente passou participando desse processo de auditorias para realmente dizer, olha, não, realmente o processo é confiável, os dados são confiáveis, né? É essa produtividade. Mire, agora saindo de toda essa história aí, né, que a gente estava conversando, de passado, vamos falar um pouco de futuro agora. Será que esses 33 aí, ponto 17, daqui 10 anos, o que tu acha? Salvador, tu sabes que quando eu vi a primeira vez o número, eu fiquei naquela, será? 33,17 parece tão longe, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a resgatar um pouco e avaliar os números mais a fundo, do quanto a gente tem crescido ano a ano. E, Salva, eu quero ser otimista, sim. Eu acho que a gente tem possibilidade, inclusive, de passar desse número. Sabe por que eu digo isso? Nós comentamos ali em cima dos 33,17, em cima do estudo e tudo. Mas teve um estudo que a gente não apresentou lá, mas tu te lembra que os nossos estatísticos comentaram que as granjas que participam de um benchmarking, elas têm uma evolução de produtividade ainda maior? É verdade. Bem lembrado. Esse ponto aí é bem lembrado, porque não saiu de eu imagino que... Saiu de um estudo, né? Exatamente. Saiu de uma massa cientistas de dados, aí avaliaram a fundo esse número. Não, e você começa a perceber assim que muitas granjas e muitas pessoas que ouviram esse número pela primeira vez, uau! Mas aí quando a gente falou que 5 anos atrás a gente fez essa projeção e ela se confirmou, o pessoal realmente começa a pensar assim, é possível. Exato. Então talvez essa corrente, né, todo esse movimento que a gente gera realmente através dos melhores, eu também sou otimista. E eu quero crer que, olha, pelos custos de produção, talvez essa pressão por melhoria de resultado, realmente a gente atinja essa marca sim. A gente espera que sim, né, Salvador? E tu veja a importância desse número que foi apresentado hoje. Porque quando a gente fala do que vem por aí, esse número tem impacto muito grande desde a parte de planejamento das granjas que vão ser construídas. Porque as granjas já existentes foram construídas para uma produtividade X. E as matrizes estão produzindo muito mais. Então, aumentando essa produtividade, você já precisa pensar no dimensionamento, no dimensionamento da maternidade, da creche, da terminação. É todo um fluxo aí da produção que vai ser impactado por essa melhoria de produtividade. E quantos quilos a mais isso vai impactar no consumo per capita no Brasil? Mas eu acho que é isso, né, Miriam? Pra gente não se alongar muito no nosso bate-papo aqui, que talvez isso a gente precisaria muito mais tempo, né? Nossa. Eu acho que realmente, né, a gente está atingindo esse objetivo de levar para a suinocultura esse benchmark, né? Ou seja, uma referência de produtividade, que para muitos pode ser que esteja longe, para muitos pode ser que esteja muito próximo ou já superado, né? E realmente eu acho que é isso, é ter essa referência, é ter realmente esse benchmark para dizer assim, olha, talvez o número final eu não consigo, mas um dia não produtivo, um nascido vivo, por que não? E é legal, né? Porque você começa a conversar com as pessoas começam, mas que genética utiliza? Como é que é teu manejo na granja? O que você faz? Então, acho que é isso. Esse movimento todo que gera é o legal, né? Então, acho que o Melhores tem isso, né? A gente, logicamente, fala um pouco da premiação, mas a premiação é mais um estímulo, né? Para a pessoa tentar se superar, né?
Mas eu acho que o grande benefício realmente que a suinocultura colhe por compartilhar informação é exatamente isso, né? Fazer essa troca de ideias, práticas, manejos, enfim, tem tanta coisa, né, que é compartilhada ali que a gente fica um pouquinho emocionado, né? Com de certeza. tantos bons exemplos, né? 15 anos de história, né, Salvador? Que privilégio a gente teve no dia de hoje apresentar esses números. Miriam, para finalizar, uma curiosidade do Melhores. Meu Deus, são tantas curiosidades, Salvador, mas acho que uma curiosidade muito impactante tem a ver com essa 15ª edição. O nosso benchmarking ultrapassou os 2 milhões de matrizes. Não existe no mundo um benchmarking tão representativo. Então, isso é um orgulho para todos nós. É isso, suinocultura é isso, é uma cachaça, né? Que a gente começa a falar, a gente não quer mais parar de falar dela, né? Dessas práticas, desses exemplos, né? E tudo mais. E eu também, Miriam, eu sinceramente, eu sou apaixonado por essa atividade, sou meio suspeito em falar, né? O quanto a gente se dedica a ela, mas a gente se dedica de uma forma assim que a gente não trabalha, a gente curte pra caramba, né? A gente se diverte. É verdade, Salvador. Legal. Que privilégio. Que bom bater esse papo contigo, Miriam, né? Falando um pouquinho do Melhores, da 15ª edição, desses mais de 2 milhões de matrizes, né? Tivemos aí produtividade, inclusive que se a gente pegar talvez as 5 melhores produtividades, a gente realmente tem um mix de país, né? Nós tenha um da Argentina, né? Talvez tenha um aí do Equador, nós temos aí do Brasil, Colômbia, né? Então você vê que já começa um mix. Então isso não é um benefício, não é um luxo de uma região, de uma genética, de uma integração, e realmente de fazer acontecer com aquilo que você tem. É isso? É isso, obrigado. Salvador. Muito bom conversar contigo, fazer esse resgate da história do Melhores. Isso aí. Então tá bom. Obrigado.